Nossa aula do dia de hoje é para tentarmos entender um projeto que, na verdade, é bastante antigo no parlamento brasileiro. Ele foi capitaneado durante muito tempo pelo senador Eduardo Suplicy e que agora é encampado pelo senador José Serra, do PSDB. Trata-se lá da criação do projeto de renda básica nacional. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. O primeiro ponto fundamental é o que é um projeto de renda básica e se esse projeto é um projeto apenas brasileiro. Primeiro, o projeto de renda básica, como o próprio nome o afirma, é uma renda básica a ser transferida do governo, portanto é um gasto governamental, sobretudo direcionado para as famílias mais pobres e miseráveis. Em alguns países, ela chega a atingir todas as pessoas de maneira indiscriminada, ou seja, independente da sua renda, existe um determinado valor que é passado pelo Estado em direção ao cidadão. No Brasil, o que se propõe é que o projeto de renda básica ele garanta uma renda mínima para a população de baixa renda ou miserável e que esse projeto seja um projeto permanente, uma política de Estado no Brasil. Bom, a primeira pergunta então é: essa é uma iniciativa só do Brasil ou outros países também a praticam, professor? Na verdade, não é uma ideia brasileira, né? Essa ideia já é praticada, por exemplo, no estado americano do Alasca, onde parte dos royalties e participações especiais da extração de petróleo é dividido igualmente entre todos os moradores daquele estado americano. Nós temos outros países, por exemplo, como a Holanda, como o Canadá e como a Finlândia, que também iniciaram os seus projetos de renda básica. No Brasil, alguém poderia dizer: professor, mas nós já temos um projeto de renda básica que é o Bolsa Família. E de fato é. Esse é um projeto que garante uma renda média de R$ 140 para a família que esteja numa condição de pobreza extrema ou de miséria. Mas observe que isso é insuficiente, embora tenha sido muito importante ao longo dos últimos anos para reduzir a pobreza e a miséria no nosso país. A grande questão é que o projeto de renda básica ele teria um gasto maior por parte do governo e uma renda maior por parte dos indivíduos. O objetivo é muito claro, é poder permitir que os indivíduos paguem parte ou a totalidade das suas despesas essenciais com essa renda básica. Portanto, itens como alimentação, vestuário, medicamento, educação poderiam e deveriam ser pagos com essa renda mínima. O dado bacana é que essa proposta de renda mínima, ela na verdade, ela é apoiada não só por políticos mais à direita, como por pensadores mais à esquerda. A gente vai observar que quem é de direita defende o projeto de renda básica porque isso garante uma certa autonomia à família sobre como ela vai alocar, como ela vai disponibilizar da sua renda, de acordo lá com as suas necessidades, que pode ser mais gastos, né, de alimentação, de vestuário, de educação, de saúde, de pagamento eventual de aluguel ou ainda na compra de bens e serviços essenciais. Por um outro lado, para quem é de esquerda, defende o projeto de renda básica como um mecanismo de transferência de renda para reduzir a desigualdade socioeconômica e, portanto, reencontra eco tanto na direita quanto na esquerda, porque afinal parece que o objetivo nesse sentido é o mesmo, é tentar garantir lá mobilidade social, superação da pobreza extrema e da miséria e ao mesmo tempo avançar na capacidade de compra das famílias. É preciso que a gente perceba, que quando o governo distribui essa renda, isso cria o que nós chamamos em economia de círculo virtuoso. Vamos ver como? Vem para cá. Quando eu tenho, teoricamente, uma melhor distribuição de renda,
Isso aqui tem o condão de provocar o aumento no consumo total da economia. O aumento do consumo faz com que as empresas aumentem a produção para poder atender a esse consumo. O crescimento do consumo e da produção tendem a aumentar a taxa de emprego. E no momento em que eu tenho uma taxa de emprego em alta, isso provoca o crescimento da renda da classe trabalhadora, provocando então uma nova rodada de consumo. E, portanto, se isso gera um benefício a priori, que é uma distribuição mais equitativa, igualitária, socialmente mais justa da renda sobre a ótica, social, isso também tem um efeito econômico altamente positivo, É o que nós chamamos de círculo virtuoso. E uma das estratégias, para tentarmos sair dessa condição de baixa atividade econômica, elevada taxa de desemprego, queda na produção e no consumo e déficit público, é apontado como uma das saídas, que o Estado ele atue de maneira a redistribuir a renda no seio da sociedade. E esse mecanismo pode ser o mecanismo que atenda aquelas duas premissas fundamentais. Primeiro, provocar uma dinâmica econômica mais acentuada e, portanto, permitindo o crescimento do produto e também a redução do desemprego e, por um outro lado, contribuindo para a redução da pobreza e da miséria extrema. Bom, a grande questão quando a gente fala de projeto de renda básica é qual é o custo desse tipo de programa. E é algo que isso demanda um estudo mais aprofundado pelo Parlamento brasileiro e pelo governo. Mas a gente sabe que hoje, por exemplo, o Bolsa Família, que goza de um orçamento na casa aproximada entre 25 a 30 bilhões de reais, que é considerado até pelo ministro Paulo Guedes, abre aspas, como um programa barato, ele tem um grande efeito no seio da sociedade, permitindo lá, como falamos, a redução da pobreza extrema e da miséria. É óbvio que um projeto de renda básica, mais abrangente, incorporando um número maior de pessoas e com um volume de renda transferida maior, isso obviamente vai demandar uma quantidade maior de recursos por parte do governo. E a proposta de alguns parlamentares é que a gente comece a aplicar no Brasil, de fato, uma política tributária progressiva, ou seja, em que eu promova o aumento das alíquotas tributárias para as faixas de renda mais abastadas, mais ricas, e que eu possa, então, ter recursos para transferir renda para a população mais pobre. Vamos tentar te dar aqui alguns exemplos para você entender, porque sempre que a gente fala de aumento de carga tributária, boa parte das pessoas pensa que nós estamos falando de aumento da carga para a classe média ou para a classe mais pobre. E, na verdade, não é essa a proposta. Por exemplo, eu e você, se tivermos aí um veículo, como uma moto ou um carro, nós pagamos o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Porém, você sabia que aquele que tem um jatinho particular, um helicóptero ou uma lancha de luxo não paga? Então observe como é que o Estado brasileiro ele é extremamente discricionário, porque o imposto é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Ou seja, isso incluiria helicópteros, incluiria jatinhos particulares, incluiria lancha de luxo. É claro que a gente não está pensando em tributar o barco do pescador, nós estamos pensando em tributar lá aquela pequena embarcação de pesca, nós estamos falando de tributar lancha de luxo, nós estamos falando de tributar jet ski, nós estamos falando de tributar helicóptero, nós estamos falando de tributar jatinho e não necessariamente os aviões das empresas que atuam na aviação aérea nacional e internacional. Nós estamos falando em tributar bens
que são considerados em economia bens de luxo. Jatinho particular, jet ski, né, helicóptero particular, avião particular. O Brasil é um dos 2 países do mundo, só o Brasil e a Estônia, por exemplo, que não tributam dividendos e lucros distribuídos. A justificativa do governo FHC, quando ele acabou com essa tributação, é porque, na verdade, havia uma bitributação, porque a firma era tributada como pessoa jurídica e, ao transferir esse lucro para os seus acionistas, eles eram tributados pessoa física e que havia, portanto, uma bitributação. Ora, só o Brasil e a Estônia no mundo praticam isso. Nos Estados Unidos, né, você tributa a firma pessoa jurídica em imposto de renda e tributa a pessoa física caso ela receba lucro e dividendo distribuído. É o óbvio, né? Porque são 2 pessoas distintas. O Brasil poderia arrecadar por ano mais de 70 bilhões de reais tributando lucro e dividendo distribuído. E nós não estamos falando aqui de tributar o microempreendedor individual, a microempresa, a pequena ou a média. Nós estamos falando de tributar o lucro distribuído por grandes empresas. Vou dar um número para você, né? O Itaú, há alguns anos atrás, distribuiu 9 bilhões, com B de bola, 9 bilhões para os seus acionistas e os acionistas pagaram 0 de imposto de renda. Repito, isso só acontece aqui e na Estônia. Então poderia ser uma outra fonte importante para financiar programas sociais. Está na Constituição da República a tributação sobre grande fortuna, que não foi regulamentada até hoje, desde 1988. Existem alguns colegas economistas que são críticos à cobrança desse tipo de tributo. E existem estudos de que uma cobrança mínima desse tributo pode se fazer necessária para fazer transferência de renda. A pergunta é, por que é que o parlamento brasileiro ainda não acionou esse tipo de tributação? Então a gente vai poder perceber que, na verdade, se nós tivermos um grande esforço de reordenamento tributário, talvez se abra espaço para criar um projeto de renda básica no Brasil, nos moldes, né, em que o ex-senador Eduardo Suplicy e que o atual senador José Serra propõem. Fato é que não é nenhuma novidade em escala global. Bacana? Vamos conferir isso aí, pessoal? Vem para cá. Então, projeto de renda básica. O que é a renda básica? Defendida em diferentes locais do espectro político, da direita à esquerda, a renda básica tem sido vista cada vez mais como a solução para vários problemas contemporâneos e é, como o próprio nome sugere, um valor transferido às pessoas mensal ou anualmente. Ela tem alguns requisitos, como atender a todas as necessidades básicas, como gastos com moradia, alimentação, saúde e educação. Ser universal, não importa se você é rico ou pobre, você receberá esse valor. No Brasil, por sermos um país subdesenvolvido, é óbvio... Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA por apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, tchau. Clique like.